Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. A gente vai dar sequência ao que a gente já vem trabalhando, que é toda a parte de anatomia e fisiologia. A gente já fez um caminho todo introdutório do que seria a anatomia, o que seria a fisiologia. Temos ali uma introdução básica de como tudo surgiu, os processos evolutivos, trazendo as estruturas básicas do corpo, como células, tecidos, uma apresentação geral de órgãos também. E agora a gente passa então a detalhar esse funcionamento dessas estruturas. Então a gente viu a anatomia do corpo, ou seja, as estruturas, aquilo que compõe o nosso corpo, e a partir de agora a gente vai ver a fisiologia, que seria o funcionamento dessas estruturas. Então já trabalhei com vocês as células, citologia, onde mostrei os tipos de células. Na última aula, o funcionamento dessas células, reprodução dessas células. Então, tudo isso vem de um caminho que a gente veio percorrendo. E agora a gente entra na parte dos sistemas. E hoje, trazendo para vocês o primeiro sistema, o chamado sistema nervoso. Então, a gente vai conseguir perceber que existem vários outros sistemas digestório, circulatório, cardiovascular. E a gente vai ver cada um deles, porque assim a gente vai ter chance de ver o funcionamento de cada estrutura do nosso corpo. Então a gente vai fazer de forma bem detalhada, bem trabalhada. Então em cada aula eu vou estar falando de um sistema. Não vou colocar dois sistemas em uma aula, porque acaba ficando confuso. Então mesmo que o sistema seja mais curto, seja um sistema que não tenha tantas informações, eu vou sempre trazer para vocês de forma mais detalhada cada uma dessas partes, destas estruturas. Então, o sistema nervoso, começando por ele, como o sistema central do nosso corpo, onde todo o funcionamento do nosso corpo parte deste sistema, onde eu já falei para vocês lá em citologia que as células em si, elas vão trabalhando em conjuntos. E é esses conjuntos celulares que vão trazendo o funcionamento para o nosso corpo. Então, os sistemas também são compostos por células. E essas composições celulares fazem com que o nosso organismo funcione quase que 100%. Quase toda aula eu repito isso. Por que quase que 100%? Porque o nosso corpo, como uma máquina quase que perfeita, deve passar sempre por alguns processos de revisão. Então, as estruturas do nosso corpo, as estruturas celulares, os sistemas, os tecidos, os órgãos, a todo instante passam por transformações e necessitam, às vezes, de revisões mais aprofundadas, que seria o caso quando a gente vai ao médico por algum motivo. Então, isso é uma revisão dos nossos sistemas. Então, nessa aula de hoje, além da apresentação do que é o sistema nervoso, como ele funciona, vocês também vão conseguir perceber algumas doenças que atingem o sistema nervoso. Então, quando vocês forem ali fazer algum concurso, sempre fiquem atentos em sistema nervoso, por ser o sistema central do nosso corpo, sempre é o sistema mais cobrado. Tanto o sistema nervoso como o sistema cardiovascular, que será o próximo sistema que a gente vai ver. Mas foquem bastante nesses dois sistemas. O sistema nervoso como centralidade, porque ele está dividido em dois, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, esses dois sistemas ali são a composição de todo o nosso corpo, de todo o nosso organismo.
Então, como o próprio nome já diz, sistema nervoso, são os nervos do nosso corpo. O nosso corpo em si, na sua estruturação, ela é uma estruturação nervosa. Os tecidos, os órgãos têm nas suas estruturas, na sua composição, nervos. Então, são esses nervos em conjuntos que ajudam no funcionamento do nosso corpo, das nossas atividades diárias. Então, como em todas as aulas, eu vou sempre explicando uma parte, dando uma pausa e olhando os comentários que vocês colocam. Então, dúvidas se vocês tiverem, uma explicação ficou confusa, digita aí no chat, que aí eu vou, respondo para vocês, e assim a gente vai fazendo essa aula mais interativa, para que eu não fique só falando, mas que eu também veja quais são as dúvidas que vocês têm, os questionamentos, os posicionamentos de vocês sobre determinado assunto. Isso para mim é muito importante. Então, na parte primeira, a definição da fisiologia. Lembra que agora trabalhar o funcionamento dos sistemas é a fisiologia em si. Anatomia, como desde a primeira aula eu digo para vocês, anatomia é todas as estruturas do nosso corpo. Pele, órgãos, tecidos e assim por diante. Isso é anatomia. Fisiologia é o funcionamento dessas estruturas. Então, os sistemas estão dentro da fisiologia, porque a gente já viu a anatomia, como eles funcionam, como eles estão estruturados, e agora a gente vai ver como eles funcionam. Então, é a fisiologia dos sistemas. E mais uma vez eu trago a definição de fisiologia para vocês. Então, fisiologia define a ciência que estuda o funcionamento dos organismos vivos. Como esses organismos funcionam? Ali para que eu consiga me locomover, andar, mexer os braços, mexer a cabeça, piscar, abrir a boca. Como que se dá esses funcionamentos? Tudo isso se dá através de sistemas que o nosso corpo tem. E esses sistemas passam por funcionamentos, ou seja, fisiologia, funcionamento. A palavra neurofisiologia, que é uma palavra que a gente vai encontrar no decorrer do sistema nervoso, define a ciência que estuda o funcionamento do sistema nervoso. Atenção para isso aí, pessoal. Sempre digo para vocês, em um concurso, em uma prova, nunca vão facilitar para vocês, porque eles querem sugar o conhecimento de vocês. Então não vai estar simplesmente lá, o sistema nervoso funciona como? Aí pode estar lá, a neurofisiologia é a ciência que estuda o quê? Então a neurofisiologia seria a ciência que estuda o funcionamento do sistema nervoso. Então, memorizar aí essa palavrinha neurofisiologia. Façam como eu sempre digo, pinta ali na parede, faz um cartaz grande, cola na geladeira, risca na parede, cola na cama, cola no espelho. Esses macetes que eu sempre vou dando para vocês em todas as aulas. Então são palavras de cunho científico. Então, de certa forma, são as palavras que são cobradas nas provas. Então, é importante que vocês memorizem esses nomes científicos. A unidade funcional básica do sistema nervoso é o neurônio. Então, quando eu falo de unidade funcional básica, isso me faz me recordar de célula. Quando eu mostrei para vocês todo o processo de citologia, a primeira definição que veio de célula é que a célula é a unidade funcional básica do ser vivo. Por ser uma estrutura pequena e ter um funcionamento tão abrangente, a célula envolve tudo, até mesmo os neurônios estão envolvidos por células. Mas quando eu estou trabalhando o funcionamento desses sistemas que já são compostos por células, eles também têm suas unidades básicas de funcionamento. Então, o sistema nervoso, na sua base, está os neurônios, também
Não esqueçam disso. Qual é a unidade básica do sistema nervoso? A unidade básica do sistema nervoso são os neurônios, ou o neurônio, como quiser assim definir. A gente vai conseguir perceber que existem vários neurônios e parte central, por ser a unidade básica funcional do sistema nervoso, é a parte que hoje vocês vão ter mais que memorizar de sistema nervoso, porque toda vez que se trabalha sistema nervoso, vai se falar de neurônio. Então vocês hoje vão ter que saber quais são essas estruturas de um neurônio, como elas funcionam, porque são as estruturas do neurônio que faz com que o sistema nervoso funcione. Então esse funcionamento do sistema nervoso vai se dar através dos neurônios. Então hoje eu quero que vocês fiquem atentos para esta parte, para o neurônio. Continuando. Sistema nervoso. Quais são as funções? Então, várias vezes eu vou trazer definições de sistemas, de funções do sistema nervoso. Então, a primeira função ali central que a gente traz do sistema nervoso, é receber informações do meio interno e do meio externo. Então, nós temos informações de dentro para fora. Por exemplo, quando eu movimento o meu braço, isso foi uma informação que o meu cérebro mandou para o neurônio, e aí, através disso, veio essa informação para a parte externa, para a parte de fora, e fez com que os meus braços se movimentassem. Então, isso fez de uma informação de dentro para fora. Quando eu pisco os meus olhos, também é uma informação que vem de dentro para fora, que é todo o meio externo, tudo que eu consigo ver em mim fora do meu corpo. Então, isso são meio externos. Então, todas as informações para determinada atividade parte, então, dessas informações que vêm do meio interno e passa para o meio externo. Outra função do sistema nervoso é interpretar informações. Então, eu vou levantar, vou correr, vou caminhar, vou me exercitar. Então, tudo isso são informações que partem do meu cérebro para determinada parte do meu corpo, onde está presente os neurônios. Então, o cérebro recebe uma informação e essa informação é interpretada e automaticamente é jogada para um neurônio. É como se fosse um comando de voz, mas ao contrário, um comando de pensamento. Por exemplo, a gente vai conseguir perceber que o nosso cérebro em si, ele é a caixa preta, a gente pode assim se chamar. O ponto central, a placa-mãe. Então, pode ver que quando as pessoas têm algum problema aqui na região cerebral, perceba que todo o corpo é atingido. Várias estruturas do corpo são atingidas, porque é aqui que vem todas as informações centrais, é aqui que parte todas as interpretações de informações e assim por diante. Então, o sistema nervoso tem a função de interpretar as informações daquilo que se quer realizar. Movimento de braço, correr, andar, se exercitar, deitar, levantar. Então, tudo isso são informações que foram interpretadas pelo sistema nervoso e, após interpretadas, realizadas. Outra função do sistema nervoso seria ordenar as ações. Então, pode ver que as ações do nosso corpo, elas acontecem de forma ordenada. Então, elas não acontecem assim, tudo aleatório. Então, beleza, mexi meu braço, mexi meu outro braço, mexi minha perna direita, mexi minha perna esquerda. Isso são o quê? Mesmo que são ações rápidas, elas são ações ordenadas. Claro que também parte de todos os sentimentos que nós possuímos, também está dentro do sistema nervoso, que seria as emoções.
o estar triste, o estar feliz, o estar agitado. Percebam que isso também ocorre de forma ordenada. Por exemplo, eu estou feliz, hoje eu estou feliz, estou triste, estou melancólico, estou ansioso. Então percebam que essas ações, essas emoções, elas acontecem de forma ordenada. Você não tem todas as emoções ao mesmo tempo. Às vezes a gente olha e diz assim: nossa, hoje eu estou com um pouco de felicidade, um pouco de tristeza, um pouco de ansiedade, um pouco disso. Às vezes a gente diz, porque a gente não consegue interpretar muito bem. Mas o nosso sistema nervoso interpreta e ele acaba ordenando essas ações. Então, ou eu estou triste, ou eu estou alegre, ou estou ofegante, ou eu estou ansioso. Então, há uma ordenação das ações, das emoções do nosso corpo. Então, o sistema nervoso é o responsável por ordenar essas ações. O sistema nervoso também tem a função de controle do meio interno. Tudo que está dentro de nós, o funcionamento das estruturas que estão dentro de nós, parte então do controle do sistema nervoso. Então, é o sistema nervoso que controla essas ações, pessoal, que estão dentro de nós. Aí a gente diz assim: eu que controlo, eu dou tchau, eu mexo minha mão, mexo meu pé quando eu quero. Então isso aqui são controles externos, onde eu consigo aqui monitorar eu mesmo. Então controles externos, mas quem faz o controle interno seria o sistema nervoso. Outra função do sistema nervoso: produzir pensamentos, emoções, memória, aprendizagem e assim por diante. Mas essas são as principais funções do sistema nervoso. Então eu estou pensando agora que eu vou ter que ficar ouvindo esse professor até 4 da tarde. Então meu sistema nervoso já está colocando, o seu sistema nervoso já está aí trabalhando. Então está produzindo pensamentos. Hoje eu estou feliz, eu estou triste. O meu sistema nervoso produziu essas emoções. Eu estou tendo memória lá do que eu vi quando eu comecei, o professor começou a falar agora de sistema nervoso, eu estou recordando lá do meu ensino fundamental, quando eu vi com a professora tal, esse mesmo conteúdo. Então seria o quê? Uma memória. E quem, de certa forma, está responsável por fazer esse resgate da memória? O sistema nervoso. Logo que eu tenho uma memória, eu tenho uma aprendizagem. Eu lembrei do sistema nervoso, a professora usava isso, usava aquilo. Então, quando eu aprendi a falar, quando eu aprendi a andar, quando eu aprendi a correr, andar de bicicleta, isso aí foram aprendizados que vieram do meu sistema nervoso, que tem essa função de me ajudar no aprendizado. Então, conseguiram perceber o tanto de funções que o sistema nervoso tem? Por isso que eu resolvi começar pelo sistema nervoso, porque eu sempre digo que o sistema nervoso é o sistema central. Então, por isso que a gente vai ver que ele está dividido em dois, em central e periférico. Então, ele domina todo o nosso corpo. Nosso corpo é todo formado por nervos, estruturas nervosas. E são essas estruturas que vão auxiliar no funcionamento do nosso corpo, das nossas atividades diárias. Então, memorizem bem as funções, pessoal, do sistema nervoso. Claro que aqui tem muitas, mas tentem pegar aí e fazer um apanhado das principais. Função do sistema nervoso: receber informação do meio interno e externo. Também interpreta as informações, ordena ações, controle do meio interno, ou seja, tudo que está dentro, ele faz o controle, produzir pensamentos, emoções, memória e aprendizagem.
tudo isso é função do sistema nervoso. E aqui então eu trago outra definição de sistema nervoso. Percebam que eu vou dizer, como eu disse para vocês, eu vou sempre estar recapitulando para que vocês memorizem bem todas essas partes, todos esses conceitos de sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele é responsável pela adaptação do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições dentro do próprio corpo, e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Então perceba que quando eu digo que o sistema nervoso ele é o sistema central, é porque é o sistema que está ali preocupado com o nosso funcionamento. Então, ele quer ver a melhor forma de funcionar, ele quer ver a melhor condição ambiental para que eu consiga me adaptar. Então, ele é o sistema preocupado com o funcionamento nosso, tanto o funcionamento interno como o funcionamento externo. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não. Vou sentar aqui. Ok, então, tá tranquilo, dá para ver os slides direitinho, dá para me escutar bem. Sim. Certo. Então vamos lá, prosseguindo. A unidade Professor, básica do sistema nervoso é a célula nervosa. Então já disse para vocês, estou só recapitulando. Então, denominada de neurônio. Então, essa unidade básica do sistema nervoso é o neurônio. Lembrem, sempre disse que a unidade básica do nosso corpo é a célula, mas a unidade básica do sistema nervoso é o neurônio. Ela é capaz de perceber as mínimas variações que ocorrem em torno de si, reagindo com uma alteração elétrica que percorre sua membrana. Essa alteração elétrica é o impulso nervoso. Então, o impulso nervoso seria ali, então, todo o processo de realização de comandos que o nosso corpo faz no decorrer de certa atividade. Então, nós também vamos conseguir perceber como estruturar esse sistema nervoso, como manter em dia esse sistema nervoso, que é de suma importância. Por ser um sistema central, por ser um sistema ali de suma importância, a gente precisa ter algumas regras para mantê-lo bem, mantê-lo saudável, assim como a gente acaba mantendo é, outras estruturas do nosso corpo. E aqui então é a parte que eu quero que vocês professor, prestem bastante atenção. Pois não, alguém falou? depois manda os slides no grupo, por favor. Mando sim, pode deixar. Então aqui é a parte central, onde eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e que de fato vocês entendessem bem, porque isso aqui precisa ficar memorizado para vocês. Porque como eu disse para vocês, o neurônio é a parte central do sistema nervoso, é a estrutura básica. Para o funcionamento do sistema nervoso, é necessário que haja o funcionamento de um neurônio. Então, para que eu entenda o que é um neurônio, eu tenho que saber quais são as estruturas e a função de cada uma dessas estruturas. Então, o neurônio em si possui em suas estruturas os chamados dendritos, corpo celular, axônio, bainha de mielina e o nódulo de Ranvier. Então, essas são as 5 estruturas de um neurônio. Aqui a gente vai conseguir entender qual é a função de cada uma dessas partes. Todas estas partes, pessoal,
são essenciais. A gente vai conseguir perceber até o fim desta aula que as deformações ou algo que prejudique um neurônio prejudica, de certa forma, uma área do nosso corpo, do nosso organismo. E isso está associado a muitas doenças que aparecem no decorrer do tempo, como Alzheimer, Parkinson. Isso aí tudo são doenças que são atingidos os neurônios, onde os neurônios são atingidos. E a gente vai conseguir perceber cada um desses. Então, um neurônio apresenta corpo celular, dendritos, axônio, nódulo de Ranvier e bainha de mielina. E essas são as estruturas de um neurônio. Então, é necessário memorizar isso aí, porque sempre vão querer saber. Um neurônio, quais são as 5 estruturas básicas de um neurônio? As 5 estruturas básicas de um neurônio são corpo celular, dendritos, axônio, nódulo de Ranvier e bainha de mielina. Agora, então, a gente vai entender cada um desses. Começando, então, pelos dendritos. Os dendritos são ramificações do corpo celular. Vejam aí que são todas as estruturas aqui parecidas com raízes. Isso aí são os chamados dendritos. Eles que são os responsáveis por captar os estímulos. Ah, vou mexer agora a minha perna. Então isso é uma captação, automaticamente como se ele pegasse esse pensamento, esse estímulo. Ah, eu quero mexer, ok, captou, pegou. E ali ele manda então para todo esse corpo celular. Então os dendritos são ramificações do corpo celular responsável por captar os estímulos. Aí o corpo celular, que é a parte central, localiza-se o núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. Aí que vem para a aula de citologia que eu passei para vocês. Por isso que antes de entrar no sistema aqui, eu dei toda a estruturação de células, todo o funcionamento de células, reprodução celular, tipos de células, para que vocês chegassem aqui e entendessem. Quem não conseguiu ver a aula de reprodução celular, de citologia, vai ter que voltar lá depois para assistir, para que consiga entender do que eu estou falando quando falo aqui de corpo celular. Lembre que eu já disse para vocês que nós estamos fazendo um caminho. Se vocês perdem uma parte desse caminho, vocês ficam perdidos no meio desse caminho, que vocês não conseguem seguir com, às vezes, estruturas que aparecem. Então, corpo celular, já falei para vocês, mas aqui seria essa estrutura que localiza-se o núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. Vejam aqui que é toda essa estrutura aqui, avermelhada, e aqui no centro, uma bolinha meio que azul, é o núcleo. Então, é como se fosse ali uma estrutura celular. Então, ali ela guarda muitas informações. Seriam essas informações de estímulos, de emoções, de movimentos. Então, tudo isso parte deste corpo celular. E aí essas ramificações são os dendritos, que seria ali um aumento do corpo celular. Um aumento citoplasmático, do citoplasma desse corpo celular, responsável por captar os estímulos. Ok? Acabamos de ver então já duas estruturas. Vou aceitar aqui. Acabamos de ver então duas estruturas centrais dos neurônios. Aí aqui depois nós temos o axônio. E aí esse axônio seria uma estrutura especializada na transmissão dos impulsos nervosos. Lembra que, olha só como é que está funcionando. Os dendritos, que são essas ramificações do corpo celular,
Eles pegam o estímulo, ou seja, vou movimentar meu pescoço. O dendrito pegou esse estímulo, mandou para o corpo celular. Agora, o axônio, que seria essa estruturazinha aqui mais fina, ó. Aqui a minha setinha aparece para você, espero que sim. Mas essa estrutura aqui mais fina é o axônio. Ele é especializado na transmissão dos impulsos nervosos. Ele que vai transmitir essa informação que veio dos dendritos, que passou para o corpo celular, e aí ele vai mandar para toda essa estrutura aí chamada de axônio. Mas aqui no axônio a gente tem essa estruturazinha azul. Pode ver que a gente continua com a partezinha vermelha, ó, dentro, e por fora nós temos uma partezinha azul. Essa partezinha azul, pessoal, é a bainha de mielina. É onde que se enrola no axônio, seria um isolante elétrico. Mas, em outras palavras, qual é a função da bainha de mielina? Ela tem a função, pessoal, de acelerar o movimento. Então, isso acontece de forma muito rápida. Então, perceba que eu estou movimentando esse braço, esse outro braço, meu pescoço, minhas pernas. Está acontecendo isso aí no meu organismo, na parte interna. Eu estou movimentando o pescoço, o dendrito está recebendo uma informação, mandando para o corpo celular. Esse corpo celular manda para o axônio e esse axônio vai, ou seja, realizar esse impulso nervoso, realizar esse movimento. E esse movimento ocorre de forma muito rápida, porque existe aí, nesse isolante do axônio, a chamada bainha de mielina, que tem a função de acelerar esse movimento, para que ele aconteça de forma bem rápida. E ali o nódulo de Ranvier seriam as regiões do axônio não recobertas por bainha, que seriam apenas essas estruturas aqui no meio, como se fosse esses pedacinhos que estão juntando. Então, o nódulo de Ranvier seriam apenas essas estruturas ali fora que junta um axônio ao outro, a uma bainha de mielina, a outra, poderíamos assim dizer também. Então, é chamado de nódulo de Ranvier. Mas as partes centrais, e vocês vão ver depois, se vocês pesquisarem outras estruturas, que muitas vezes esse nódulo de Ranvier nem aparece, porque é algo que apenas quer dizer o nome dado a essa estrutura que liga essa bainha de mielina uma a outra e ao axônio. Mas muitas vezes ela nem aparece. Mas eu coloquei porque em algumas imagens elas estão, mas seriam as 4 estruturas centrais de um neurônio, são corpo celular, dendritos, axônio, bainha de mielina. Dendritos recebe a informação, o estímulo, é até chamado de terminal de recepção. Ele recebe a informação, vou mexer o pescoço agora. Dendrito acabou de receber essa informação, mandou para o corpo celular. Esse corpo celular mandou para o axônio, que aí esse axônio vai terminar com a realização do movimento de pescoço. Mas quem acelerou para esse movimento acontecer tão rápido foi a bainha de mielina. Então, 3 estruturas centrais: dendritos que recebe o estímulo, corpo celular que manda esse estímulo para o axônio e esse axônio manda para o terminal do axônio, ou seja, o terminal de transmissão, ou seja, realização do estímulo, daquilo que eu quero executar nesse momento. E isso acontece de forma muito rápida, graças à bainha de mielina que acelera este movimento. Então, muitas vezes no decorrer da vida, acontece ali um problema nessa bainha de mielina. Então, veja que ela tem a função de acelerar esse movimento. Só que no decorrer da vida, os idosos começam a ter ali
uma lentidão para a realização de certos movimentos, de caminhar, de realizar atividades físicas. Então, tudo isso se dá porque, no decorrer da vida, esses neurônios vão sofrendo desgastes. Essa bainha de mielina já não funciona mais tão veloz como antes. Então, ela já demora. Então, às vezes, tem aqueles ápices de memória. Ah, você pergunta, às vezes tem pessoas que você faz uma pergunta ali em certa idade e ela demora um tempinho para te responder, porque vem todo o processamento. Você fez a pergunta, o dendrito capta esse estímulo, aí manda de forma lenta para o corpo celular, aí do corpo celular vai para o axônio, a bainha de mielina já não é tão acelerada assim, então vai de forma lenta até chegar ali. Então isso aí se torna comum quando se chega a determinada idade. Então, pessoal, essa é a parte central, como eu digo para vocês, do sistema nervoso. É preciso que vocês entendam bastante sobre o funcionamento do neurônio, porque quando se cobra em prova, em concurso, sistema nervoso, sempre vão querer saber de neurônio porque é a parte central. A mesma coisa é quando se fala de toda a parte de funcionamento corporal nosso, anatomia nossa. Sempre vem citando células, porque é a estrutura básica, a estrutura central do nosso corpo. Então, é bom que vocês memorizem bem isso. Então, fica claro para vocês esse funcionamento do neurônio? Ficaram com alguma dúvida? Por favor, aqui vocês não podem ficar com dúvidas, porque quando a gente parte mais na frente, vocês precisam ter entendido como é o neurônio, a estrutura de um neurônio, como ele funciona, para que vocês não tenham dúvida com as próximas estruturas que virão. Então, fica claro para vocês todas as estruturas? Querem que eu explique de novo? Então, se vocês estiverem com alguma dúvida, por favor, coloca no chat aí para mim. Por favor, digita, fica mais fácil, porque às vezes quando liga o microfone dá um pouquinho de interferência. Então, se vocês têm dúvidas, se querem que eu explique de novo, digita aí no chat para mim, por favor, e aí eu vou dar uma olhada. Tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo agora já sabe como que se dá o funcionamento do neurônio, quais são essas estruturas, como elas funcionam, não vamos esquecer mais. Percebo que o neurônio é até um desenho bonito, então dá para fazer esse desenho na parede do quarto, que aí fica bem bonito, assim a gente não esquece. Eu lembro que quando eu comecei a estudar toda essa parte de sistema nervoso, que se tornava às vezes complexa por ter muitos nomezinhos, eu desenhei numa cartolina bem grande um neurônio e coloquei todas as estruturas e colei ali no meu quarto. Então, toda vez que eu ia deitar, eu ali dava uma olhada, uma recapitulada naquilo. Quando eu acordava, a primeira coisa que eu vi era um neurônio ali na minha frente. Aí eu dava outra recapitulada e com isso acabei memorizando. E isso aconteceu também com outros sistemas, quando passei o estudo de todas as partes sistemáticas do corpo. Como são muita coisa, a gente vai perceber que os nossos sistemas muitas vezes são muito complexos, porque são muitas estruturas ali envolvidas, pessoal. Então, a gente acaba por ter um pouco de dificuldade mesmo em memorizar essas estruturas. Então, eu vou sempre trazendo um apanhado geral, mas sempre colocando para vocês as partes centralizadas. Por exemplo, aqui do sistema nervoso, o que é central para que vocês memorizem? Neurônio, porque neurônio é a estrutura básica do sistema. Então, é ele que está ali fazendo com que o nosso sistema nervoso funcione,
Então, ele é a estrutura básica. Então, por isso que quando tiver muitas estruturas, como a gente vai conseguir perceber nos próximos sistemas, eu vou sempre fazer uma apresentação geral e vou sempre colocar as partes centrais para vocês, ok? Vou dar sequência e mais uma vez, se vocês têm dúvidas, por favor, qualquer momento, coloca aí no chat que eu vou sempre estar dando uma pausa para dar uma olhada nas dúvidas e questionamentos de vocês. E aí uma parte também interessante e importante, como que esses neurônios se comunicam, porque há uma comunicação. Eu já disse anteriormente para vocês que os nossos sistemas, eles se comunicam. Por exemplo, as células em si, elas fazem essa comunicação umas com as outras, para que ocorra ali um funcionamento das nossas estruturas. E aí é importante que vocês saibam que a comunicação dos neurônios envolve fenômenos de natureza elétrica e envolve também fenômenos de natureza química. Os fenômenos de natureza elétricas. Quais são os fenômenos de natureza elétricas realizados por um neurônio? Isso aqui também é outra coisa que se cobra muito em concursos, em provas ali mais na frente de Enem, tudo isso, porque querem saber quais são os fenômenos de natureza elétrica e quais são os fenômenos de natureza química de um neurônio. Como já disse anteriormente para vocês, nunca vão facilitar para vocês, porque eles querem sugar o conhecimento de vocês. Então, em um concurso, o que acontece? Sempre se dá bem aquele que sabe mais, aquele que se aprofunda mais. Então, é importante que vocês se aprofundem também em palavras técnicas ou palavras científicas. Então, quais são os fenômenos de natureza elétrica dos neurônios? São os impulsos, que são transportados pela membrana da célula nervosa, e a sinapse, que é a região onde os neurônios se comunicam. Então, a gente vai conseguir perceber cada uma dessas duas estruturas, esses dois fenômenos elétricos que causam uma comunicação dos neurônios. Os impulsos é mais fácil, que são aqueles impulsos que a gente tem às vezes. Lembra daquele testezinho que é antigo, do martelinho batendo ali no joelho e automaticamente você tem um impulso ali mesmo sem perceber, às vezes uma batidinha no joelho, automaticamente você chuta. Então é um impulso. E às vezes a gente tem impulsos também, outros impulsos no nosso corpo. E a gente vai conseguir também entender agora a sinapse, que é a região onde os neurônios se comunicam. Que região é essa? Onde ela está? A gente vai conseguir ver. E aí os fenômenos de natureza química, que são os chamados neurotransmissores, mensageiros químicos que participam da comunicação interna no organismo. Como o próprio nome já diz, é difícil até de não memorizar isso. Neuro de neurônio, transmissores de transmissão. Então, são essas regiões que transmitem as mensagens, são os mensageiros químicos que participam dessa comunicação interna do nosso organismo. Lembra que o sistema nervoso tem todo esse processo de comunicação interna, ou seja, como vai funcionar ali um movimento de braço, de perna, de pescoço. Então, são mensagens que vêm e os responsáveis por isso são os neurotransmissores. Agora, trazendo então o impulso nervoso, que é a primeira em si, lembram aqui só para recordar, a comunicação dos neurônios, que envolve tanto natureza elétrica e química. Então, a natureza elétrica nós temos os impulsos e a sinapse, e os fenômenos de natureza química nós temos os neurotransmissores. Então, vamos começar com os fenômenos de natureza elétrica. E aí, começando pelo impulso nervoso.
A estrutura especializada na transmissão dos impulsos nervosos é o axônio. Lembram ainda do axônio, que é aquela estrutura que está presente, vou até voltar, aqui no neurônio. Vejam aqui o axônio, estrutura responsável na transmissão do impulso nervoso. Então, como o próprio nome já diz, o axônio, estrutura de transmissão dos impulsos nervosos, como está dito aqui. O impulso nervoso que se propaga em um único sentido na fibra nervosa. Dendritos sempre conduzem o impulso. Lembra lá que é o dendrito que capta essa informação, esse impulso, e que manda para o corpo celular, e do corpo celular manda ali para o axônio. Então, veja só, os dendritos é que conduzem esse impulso em direção ao corpo celular. O axônio, por sua vez, conduz o impulso em direção às suas extremidades, isto é, para longe do corpo celular. Então, percebam que, voltando naquela imagem, vou sempre estar voltando nessa imagem, o dendrito lá na ponta, ó, aqui na ponta, chamado de terminal de recepção, é aquele que recebe o estímulo nervoso. Aí manda aqui para o corpo celular. O corpo celular manda para o axônio olha, manda lá para o terminal do axônio, o terminal de transmissão, que seria aqui a realização do impulso nervoso. Então, perceba que vai de uma ponta para outra. Então, isso aí seria o impulso nervoso, toda a estruturação do impulso nervoso. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Deu para entender o impulso nervoso? Sim, tranquilo? Conseguiram entender o impulso nervoso, que foi a mesma estruturação que eu mostrei para vocês do neurônio. Mesma estruturação. Dendritos, é só memorizar os nomes. Dendritos em si, que é aquele que pega o impulso nervoso. Ele pegou esse impulso nervoso e mandou para o corpo celular. O corpo celular, que pegou então esse impulso nervoso do dendritos, mandou para quem? Para quem ele mandou? Depois do corpo celular, parte para onde? Mandem aqui no chat, vamos interagir um pouco. Então, dendrito, já dei meio caminho para vocês. Dendrito pegou o impulso nervoso, mandou esse impulso nervoso para o corpo celular e mandou para o axônio. Muito bem. Então, esse axônio vai realizar esse impulso nervoso e é uma forma muito rápida. Quem é que acelera esse impulso nervoso no axônio? Quem é que acelera esse movimento para que aconteça rapidamente? Quem é que acelera esse axônio? Aquela estrutura pequena. A baia mielina. Isso. A bainha de mielina. Então, essa estrutura aqui acelera. Então, ela que faz todo esse aceleramento. Muito bem. Então, já fico tranquilo que vocês conseguiram já entender as partes centrais do sistema nervoso. Isso é ótimo. Então, vou continuando. Depois eu volto ali para que a gente faça outra interação. Depois nós temos aqui as fibras nervosas. As fibras nervosas, ou neurofibras, são prolongamentos citoplasmáticos finos que compõem a estrutura dos neurônios. No sistema nervoso, essas fibras exercem a função de conduzir impulsos nervosos e ocorrem em dois tipos, dendritos e axônio. Lembram dessas estruturas nervosas? Olha lá a estrutura nervosa no neurônio. Dendritos, essas estruturas nervosas são o que? São esses prolongamentos aqui do corpo celular. Então, tudo isso aqui, pessoal, são estruturas nervosas. O axônio e os dendritos.
são então essas fibras nervosas. Por quê? É um prolongamento do corpo celular. Então, exemplos de fibras nervosas ou neurofibras: dendritos e axônios. O que são os dendritos? Dendritos é aqueles que captam os impulsos nervosos. E os axônios são aqueles que realizam em si, mandam essas informações vindas dos dendritos para então a realização do impulso. E depois a sinapse. Um impulso é transmitido de uma célula a outra através de sinapse. A sinapse é uma região de contato muito próximo entre a extremidade do axônio de um neurônio e a superfície de outras células. Essas células podem ser tanto outros neurônios como células sensoriais, musculares ou glandulares. Então, as sinapses são as responsáveis por fazer a comunicação entre os neurônios. Então, quando eu quero realizar certo movimento, um neurônio se comunica com o outro. Então, é uma informação passando para a outra. Então, com isso, se dá então a realização de certo movimento. Então, aqui a mesma imagem, aqui tem as sinapses. Ó. Perceba que são esses pedacinhos que aparecem, ó, nessas pontinhas. Ó. Sinapses, sinapses, são todas pontinhas que estão ali entre os dendritos. Vejam aqui que a gente tem o corpo celular, essas partes ali alongadas são os dendritos, e nessas pontas dos dendritos nós temos as sinapses. O que são as sinapses? São ali as regiões responsáveis por o que elas fazem em si? Transmite informações de uma célula a outra célula. Ou seja, um impulso é transmitido de uma célula a outra célula. Essas células podem ser tanto neurônio como células sensoriais, musculares ou glandulares, independentes. Então, o impulso é transmitido através de quê? Através de sinapse. Como que, por exemplo, se aparecer ali num concurso, como que um neurônio transmite um impulso para outro neurônio, ou seja, uma informação para outro neurônio? Eles transmitem através das sinapses, que se comunicam uma com a outra. Então, pessoal, a sinapse é essa região de contato muito próximo entre as extremidades do axônio. Então, aqui eu mostro para vocês que as sinapses são essas pontinhas aqui presentes nos dendritos. Então, perceba que elas estão muito próximo do axônio. Olha só, o axônio está presente aqui e elas estão sempre muito próximas, passando essas informações. Então, essas informações passadas é que fazem com que um neurônio se comunique com outro neurônio. Então, essa comunicação se dá através das chamadas sinapses. Tudo bem? Compreenderam o que são sinapses? Sim. Função de cada uma delas. Sim. Eu vejo aqui que a minha chamada vai terminar em 6 minutos, que aqui é de 1 hora. Então, como a gente vai fazer? Quando eu terminar essa chamada, eu não quero que termine cortando, mas acho que em 6 minutos dá para mim passar a última parte ali, para não ficar cortado. Aí, em 6 minutos, a gente vai encerrar, e a gente faz um intervalozinho de 15 minutos, e aí eu volto com uma nova sala. Aí nessa nova sala eu mando um novo link para vocês entrarem. Mas por favor, entrem, porque eu estou achando bem bacana a aula, vocês são bem interativos. Isso é legal porque ajuda a gente a ir construindo conhecimento juntos, onde eu vou tirando as dúvidas de vocês. Então eu vou explicar essa última parte aqui, e aí a gente vai dar uma pausa para um intervalo de 15 minutos, e aí eu volto depois de 15 minutos com uma nova sala, mandando lá para vocês um novo link.
Tem chamada também, pessoal, célula da glia, da neuroglia ou gliócito. Esses nomes bem estranhos. E essa célula da glia tem como função de sustentação aos neurônios e auxiliar o seu funcionamento. Então o neurônio ele não está solto ali. Ele tem ali uma base de sustentação. Então quem é que sustenta esses neurônios? Quem sustenta os neurônios, está ali segurando eles, são as chamadas células da glia, ou da neuroglia, ou gliócitos, podem ser chamados desse nome. Então, perguntando, o que faz, qual é a função de uma célula da glia? Ou qual a função da neuroglia? Ou qual a função do gliócito? Que é tudo a mesma coisa, mas com 3 nomes aí. Essas células têm a função de sustentar os neurônios e auxiliar os seus funcionamentos. A gente poderia até dizer que essas células são as células mãe, onde elas auxiliam o funcionamento desses neurônios, elas sustentam eles e também auxiliam no funcionamento deles. Aí aqui a gente tem os nomes dessas células, porque são chamados de glia, porque são oligodendrócitos, capilar, que seria ali aquela estrutura também celular, astrócitos e macroglias. Esses são os nomes de células chamadas células da glias. Então, para que a gente não fique falando sempre esses nomes super estranhos, eles foram resumidos em células da glia. Porque pode ver que sempre está terminando em glias. Oligodendrócitos, ali. Microglias. Astrócitos. Por isso que ali também se chama de gliócitos ou neuroglia. Mas, resumindo tudo, chamam de células da glia. Células da glia têm a função de sustentação dos neurônios e auxilia no funcionamento deles. Tudo bem? Ficou claro para vocês essa parte? Ok, pessoal? Sim, sim. Então a gente encerra essa primeira Não deu parte do pra sistema gravar muito nervoso. essa última parte. A gente encerra essa primeira parte do sistema nervoso, uma vez que a gente já avançou bastante, mas que bom que já fica claro para Ok. vocês. E aí agora a gente faz esse intervalozinho de 15 minutos, e aí eu crio uma nova sala e mando novamente o novo link para vocês lá no grupo, ok? Ok. Certo. Então até já, por favor, voltem que eu estou esperando vocês.